Então, bom dia mais uma vez. Estamos aqui hoje para mais um Minuto de Orações, onde hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre esse tema que muitas vezes acaba sendo um tema, eu vou dizer que ele é desafiador para nós. E é desafiador mesmo, né? Desafia a dor. Que é o tema que a vida não termina, o amor continua seu caminho. Vou até colocar aqui, a vida não termina, o amor continua o seu caminho. Continua o seu caminho. Então, nós vamos, nesse momento, primeiramente, agradecer a presença dos nossos guias, mentores, amparadores espirituais, aos nossos anjos da guarda, a Mãe Maria, a todos os guardiões responsáveis pela nossa encarnação, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, onde quer que eles estejam. Nós vamos agradecer por todas essas vibrações, por todos os bálsamos que estão sendo derramados agora sobre nós, sobre as nossas águas, também sobre cada uma dessas pessoas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, sobre aqueles que partiram recentemente, aqueles que estão partindo hoje, voltando para o mundo espiritual, também aos familiares que ficam tantas vezes desolados, porque apesar de sabermos que essa é a única certeza que temos, a de que assim como aqui na vida física chegamos, daqui da vida física partiremos, ainda não aprendemos a nos desapegar e a entender que essa passagem na Terra é só uma passagem, que apenas somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra, na vida física. E assim seja. E quando eu escolhi trazer esse tema para nós hoje, ele também vem desse lugar de estar vivendo muito pertinho a necessidade, né, de estar me despedindo de pessoas queridas. Desde o fim do ano, que isso começou a ficar bem forte, não só para mim, mas para muitas pessoas, né? A gente tem se despedido. E, na verdade, a gente se despede todos os dias, porque cada dia sempre vai ser diferente. Os dias não serão os mesmos. O que eu vivo hoje com alguém não vai ser o que eu vou viver amanhã, não vai nem de longe ser a mesma coisa, ser a mesma história, mas a gente esquece disso. Quantas vezes a gente acredita que vai ter mais tempo, que vai ter um outro encontro, uma nova conversa, uma nova oportunidade de dizer eu te amo, me perdoa, eu te perdoo. Mas muitas vezes a vida nos surpreende e ela traz para nós as despedidas inesperadas por nós. E a gente talvez não tenha essa oportunidade, né, de dizer o que a gente guardou, o que a gente esperou, de comemorar o que a gente queria comemorar, porque é breve, é tudo muito breve. E no Evangelho de Jesus, no capítulo 4, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E a gente fica aqui fazendo muitas conjecturas, né? Acreditando nesse ou naquela versão, eu vou dizer assim, dessa passagem, e quiçá tenhamos várias. Mas às vezes a gente quer achar que Jesus falou por parábolas de uma forma que a gente precisa de decodificar como um mistério. E muitas vezes foi muito simples a fala dele. Só que nós, ainda na nossa infância espiritual, não conseguimos absorver o que ele diz para nós, o que ele traz. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi muito claro, né? Foi tão claro. Ou seja, a gente vem nessa vida física, mas a gente não vem aqui para ficar. Aqui não é o nosso lar, né? Jesus dizia o tempo todo: o meu reino não é deste mundo. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se o reino dele não é desse mundo, o nosso também não é. Mas estamos aqui para uma passagem, para que possamos enquanto estamos aqui, nascer de novo todos os dias, nascer de consciência, nascer de um ser novo. Porque eu sempre digo, algumas pessoas falam: "Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim". Eu digo: "Então tem algo errado". Porque nenhum de nós veio aqui para chegar e sair da mesma forma. Não é assim. É como na escola, né? Se todos nós chegássemos no jardim da infância e permanecermos lá, a gente não vai evoluir, não vai concluir os estudos e passar para uma próxima etapa. E a mesma coisa é aqui, na vida. A gente vem para cá, para essa vida, sabendo que ela é transitória, que em algum momento nós vamos voltar. E não necessariamente a gente vai adoecer, a gente, né? E quiçá a gente não precise passar por isso, e se passar, que seja breve, porque na verdade, eu acredito que a grande maioria de nós não tem medo, não é de morrer, a gente tem medo de como vai morrer, né? Porque morrer é simples. A gente morre e acorda, morre na vida física e acorda no mundo espiritual, na nossa verdadeira vida. Porém, a forma que a gente vai fazer essa passagem vai ter muito a ver como a gente escolheu viver. E tudo é escolha. A gente pode até dizer: "Não, mas o responsável por eu estar passando por isso é o meu pai, é a minha mãe, é o meu avô, é a minha avó, é o meu irmão". Sim e não. Sim, se eu ainda sou uma criança, né? Porque desse lugar de criança, os meus pais, eles são responsáveis por mim. E não da hora que eu viro adulta. Óbvio, eles são responsáveis por várias coisas que aconteceram. E eles, cada um vai responder ao seu modo. Mas eles não são responsáveis pelas escolhas que eu faço na minha vida a partir do que aconteceu. É aquela frasezinha, né? Não é sobre o que fizeram comigo, é sobre o que eu fiz com o que fizeram comigo. E fazer escolhas também é desafio. Mas não fazer escolha já é fazer uma escolha. A primeira coisa é eu me responsabilizar por mim, pela minha vida. Porque na hora que eu me responsabilizo por mim e pela minha vida, nessa hora eu posso começar a transformar a minha vida. Mas se eu achar que a culpa é do outro, eu não posso fazer nada pelo outro. Eu só posso fazer por mim. Então, quando a gente olha, né, que a morte, ela não é o fim, ela é só uma passagem, é como uma viagem que a gente vai fazer. Eu vou talvez ter que desembarcar numa estação, e ali eu já vou levar uma parte de bagagens, outras partes eu nem vou poder, né? Um voo internacional, existem coisas que eu não posso levar, que não é permitido naquele país. Em outro país já é permitido.
Assim são as bagagens que nós vamos levar para o mundo espiritual quando chegar o momento da gente voltar para a casa do Pai. Tudo que eu vivi aqui, assim, fiz, né? Esse livro que eu digo que é meu nessa vida, esse computador, esse notebook, esse celular, essa casa, nada disso é meu de verdade. Está comigo, eu sou, vou dizer, um depositário, um portador, mas meu, só é aquilo que eu posso levar quando eu for daqui. O que é que eu posso levar? O que é que eu vou levar quando eu for daqui? Eu vou levar aquilo que eu vivenciei, os valores que eu vivi, o bem que eu pratiquei. Por quê? Porque espiritualmente eu estou conectada a essas ações, boas e não tão boas. E são elas que vão me fortalecer espiritualmente. Se eu fui uma médica de sucesso, como a gente sabe de muitos médicos, né, aqui que foram para o mundo espiritual, não é sobre ser médico lá no mundo espiritual o que vai ser importante. Olha, vem ali a doutora Eridan, ela tem esse doutorado, esse mestrado, essa PhD nessa área, nessa. Mas olha o que que a Eridan fez com os talentos que ela teve, com a oportunidade que ela teve para melhorar a vida do próximo, a vida dela, o planeta. Isso sim. E muitas vezes o seu José, ali da bodeguinha da esquina, que nem estudou, o seu José nunca pôde estudar, porque não teve tempo, porque teve que se dedicar ao trabalho desde criança. Seu José não conseguiu nem frequentar religião nenhuma, porque também não tinha oportunidade, mas o seu José, o pouco que tinha, ele tinha para compartilhar com as pessoas. O seu José, cada pessoa que passava, ele tinha uma palavra de carinho, ele tinha um abraço, ele tinha um olhar, ele tinha um vai com Deus, Jesus te abençoe, que vinha da alma, que ia impregnado de energia, que as pessoas não sabiam. Porque que só um bom dia para o seu José, isso é um exemplo, mas existem vários seus Josés e várias Donas Marias assim. É a alma, é essa alegria, é essa felicidade, é esse transbordar. Isso vai ser contado lá. Isso vai ser o que eu vou levar daqui, o que eu fiz. E a gente ainda tem, né, essa fala: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Nascer, morrer, renascer, renascer ainda e progredir sempre. É sobre isso que a gente conversa, né? E ainda é sobre isso eu pensando o quanto que a gente pode cada dia mais ir preparando as nossas crianças para esse momento que vai acontecer para todos nós. Porque às vezes a gente acha, né? E eu sei que cada caso é um caso. Não, a criança não tem que poupar a criança de falar sobre a morte, de falar sobre a doença, de permitir muitas vezes que a criança veja que o outro partiu, desencarnou, de falar sobre isso. Há muitos anos atrás, eu fui auxiliar de classe numa escola e a mãe da garotinha faleceu. Ela devia ter uns 5 anos. E simplesmente o pai, ninguém falava sobre isso com ela. Eu nem sei se disse que foi para o céu, só sei que a menina não foi ver a mãe, foi de repente a mãe da menina, eu cheguei a conhecer a mãe da menina, e de repente a mãe da menina faleceu. E ninguém falava mais sobre isso, ponto. E ela foi para a escola, e você vendo aquela criança triste, né? Porque pior do que perder um ente querido,
perder porque ele voltou para o mundo espiritual, é você perder o direito de poder falar sobre ele. E tem uma mensagem de Santo Agostinho atribuída a ele que fala: falem de mim, falem em mim como se eu estivesse aí. Conversem comigo, porque como eu só parti para o mundo espiritual. Eu não me acabei. Então, a gente precisa ter muito cuidado, sobretudo com as crianças, para lidar com esse momento da morte física, para que elas entendam que é algo natural. Em outras culturas, onde as pessoas já trabalham essa questão, até porque acreditam na reencarnação, fica muito mais fácil. Você sofre porque você não está vendo, mas primeiro você tem certeza de que a pessoa não morreu, só o corpo físico é que morreu. E por que que a gente tem certeza? Porque a gente sabe que é imagem e semelhança de Deus. A gente sabe que isso aqui é só um corpo e que o espírito é eterno. A gente sabe que na casa do Pai tem muitas moradas. E onde são essas muitas moradas? Só o planeta Terra, pelo amor de Deus, gente. Só aqui, só nós que existimos, mas a gente acredita que só a gente existe porque se a gente fica fechado numa caixinha, a gente acha que só existe aquela caixinha, mas é preciso expandir, é preciso buscar informações, sobretudo hoje, com esse advento da internet, né, que a gente sabe o que está se passando do outro lado do mundo. Então, que a gente prepare as nossas crianças, e preparar as nossas crianças não é ficar nessa coisa fúnebre, mas é saber que vai existir um momento que nós não vamos mais estar aqui, que elas também não vão mais estar aqui, mas que elas vão poder partir na hora certa, voltar, e nós vamos, em algum momento, nos encontrar, a vida vai continuar. E eu sei que essa menina ia passando meses e a menininha triste, porque não podia falar sobre a mãe dela. E aí, em um dado momento, eu também ia com eles no transporte escolar. A gente voltando para casa, eu não sei qual foi a fala que eu fiz, mas sobre alguém que faleceu. E eu comecei a falar, e acredito que eu fiz aquilo meio que intencional para ver se ela falava, porque eu já conversava com a professora e ela não fala sobre a partida da mãe, e aí chamou o pai para conversar. Não, ninguém fala sobre isso com ela, ninguém disse nada, mas como assim? A mãe sai, a mãe passa mal, vai para o hospital, não volta, não permite que a menina veja, e eu não estou dizendo aqui, ai, tem que atropelar, não, tem que se preparar. Existem também profissionais para ajudar. É certo que alguns não estão bem preparados, mas tem os que estão. E se essa é uma conversa que já acontece dentro da família, é muito mais fácil para a criança. E aí eu falei que alguém faleceu, mas que vive no meu coração e que ainda, de repente, ela desarnou a falar. Ah, a minha mãe, ela foi para o céu. Mas eu também isso, eu também aquilo, e começou a falar da mãe, falar, e assim, aquela sede de falar, como se dissesse assim, graças a Deus, alguém está me permitindo falar na minha mãe, porque ela não falava mais na mãe, ela não falava, e dali, depois a gente chamou o pai dela, conversou, explicou, o pai ficou de tocar no assunto, falar, e essa menina parece que criou vida. Então, é muito importante a gente se policiar, né? Porque a gente acha que a criança é tola, que ela não está entendendo nada, que ela não sabe que ali aconteceu. Então, a gente não fala, né? Não, é, foi para o céu e acabou e nunca mais fala. Não, não fala sobre a fulana ou fulano na frente para a criança não ficar triste. Pelo amor de Deus, gente, ela sabe que algo aconteceu. E tirar o direito de falar sobre aquela pessoa, de contar as histórias, de lembrar, de ver foto, isso é como tirar duas vezes. E essa dor é maior. E aí a gente vai e ajuda a crescer um adulto que não sabe lidar com a perda.
e aí não sabe lidar com a perda nem de um relacionamento, nem de um afastamento de amizade, piorou de, de um desencarne, de uma morte física. A gente precisa, sim, por amor a essas crianças, ajudar elas a entenderem que vai acontecer com todos nós, que é um processo natural, que vai doer, dói, claro que dói. Os nossos olhos, eles não vão estar ali vendo fisicamente, tocando, e a gente sente falta, porque a gente é acostumado, porque a nossa própria cultura não quer falar sobre morte, não quer falar sobre doença, mas que é importante a gente entender que vai se reencontrar. Há 2 anos, o meu netinho nasceu sem vida. E eu tinha ido para Pernambuco para o parto dele. Mas quando ele nasceu sem vida. E como foi nas férias, a Ana Beatriz estava comigo. E aí aquela coisa, né? Vai deixar ver, não vai, viu? Ela viu. Ela viu ele no caixão, ela foi para o enterro, porque era importante ela elaborar aquilo ali. Nós estávamos todos sofrendo, mas eu não podia privar ela de passar aquele momento que é um momento real, que provavelmente, pelo curso natural, ela vai passar quando eu for, quando o pai dela for, e vai passar tantas vezes como tem passado. Há meses atrás foi o meu pai. E a gente trabalha sobre isso, e a gente conversa sobre isso, e a gente conversa sobre o meu neto. A gente tem poucas fotos dele, porque ele já nasceu sem vida, mas tem as coisinhas. E aí ele fala e ele existe, ele só não está aqui, como vários não estão só aqui, todos, né? Mas muitos ainda vêm aqui pertinho da gente em alguns momentos, né? Enfim, eu sei que é algo bem desafiador, né? Desafiador, porque é uma dor grande. A gente não trabalhou esse desapego. E Chico já dizia, né? Que a gente veio aqui nessa vida para aprender a se desapegar das coisas, se desapegar das pessoas, para que a gente possa viver com mais leveza, entendendo que no momento oportuno nós vamos nos reencontrar, nesse plano ou em outro. Quando Jesus traz no Evangelho de João 14:1, na casa do meu pai tem muitas moradas, ele também não falou para nós que é o fim, né? Ele não quis deixar dito aqui que é o fim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, desperta para que a gente expanda a consciência, para que a gente entenda que hoje nós estamos aqui, nessa casa que também é do Pai. Não é o reino dele, mas também é, porque nós estamos aqui no mundo físico. Mas que daqui nós iremos para outras moradas, para as moradas espirituais, onde nós iremos nos reencontrar. Onde, olhando através da visão sistêmica, como eu gosto sempre de trazer para nós, aqueles que partiram, o meu neto, que nasceu sem vida, vou falar assim para ficar mais claro, ele pertence à nossa família. Não é porque ele nasceu sem vida que ele não pertence, que ele não faz parte. Aquele bebê que talvez eu abortei espontaneamente e aconteceu comigo, mesmo sem eu ter conhecimento, e depois as constelações me mostraram, eles também pertencem. Então, aqueles que fizeram de algum modo, eles fizeram parte, eles fazem parte, eles sempre farão. E é importante que a gente os inclua. Então, não é que às vezes a pessoa diz: Você ainda tem mãe? Eu digo: Eu tenho. Eu tenho mãe, tenho pai, mas eles estão no mundo espiritual. Eles não estão mais aqui comigo. Mas a gente convencionou dizer: Tem pai, tem mãe? Tenho mais não. Não tem mais, tem.
Não tem aqui na vida física. Vê como é diferente. Olha como a gente se sente forte, né? Eu me sinto. Se eu for dizer assim, eu não tenho pai mais, também não tenho mãe, e eu for acreditar nisso, tomar isso como uma verdade, eu fico me sentindo, eu vou dizer, partida, sozinha, né? E não é à toa que esse nome órfã é algo assim, é um sentimento terrível, realmente. Você vê seu pai indo, sua mãe, até porque fica aquela coisa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter aproveitado mais. Para mim é recente, né? São 6 meses, vão fazer 7, onde eu tive quase que todos os dias, nos últimos 30 dias do meu pai com ele. Mas eu olhava e eu queria acreditar que não seriam os últimos dias. Mas se eu tivesse a certeza absoluta, eu teria feito muita coisa diferente, óbvio que teria. Teria conversado mais, teria escutado mais, teria beijado mais, abraçado mais, dito mais o quanto eu o amava. Mas Chico também disse, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos agora fazer um novo final. Como que pode fazer um final, Erida, dessa história? Primeiro, eu posso aqui, desse lugar físico, continuar mandando meu amor para ele, minha gratidão para eles, né? Porque foi o meu pai, foi a minha mãe, foram meus avós, meu netinho, meus primos, mandando a gratidão, mandando esse amor incondicional, mas, sobretudo, ficando com aquilo que tudo isso me traz de aprendizado. É, me dedicar mais quando eu estiver com alguém, para que eu esteja com esse alguém. Ouvir mais, talvez brigar menos. Porque se a gente soubesse que era hoje o nosso último dia de vida aqui na Terra, será que tudo que tem importância para mim hoje, falar, fazer, se manteria assim? Será que seria realmente essas as mesmas coisas que eu faria, que eu escolheria? E eu digo por experiência própria. Provavelmente não. Provavelmente não. Então, que a gente viva assim, né? Sabendo que hoje pode ser o nosso último dia. Hoje pode ser o último dia daquela pessoa que a gente ama tanto. Como eu faria? Como eu falaria? O que falta eu fazer? O que falta eu falar, né? É, no livro Fonte Viva de Chico, ele diz: a morte não modifica ninguém, apenas transfere a criatura de plano. E é nesse momento que a gente vai refletir sobre aquela pessoa que estava aqui comigo, ela morreu, o corpo físico, o espírito continua. Ela está num outro plano onde o nosso amor permanece juntos. A gente continua de algum modo conectado. Então, que eu fale sobre ela, que eu lembre as coisas boas, sobretudo, que nós vivemos. Não é que, porque morreu, virou santo. Não. É que coisas que não são boas, não vale a pena a gente viver lembrando e falando, nem estando aqui. Imagina quando a pessoa já foi, que lá, num determinado momento, ela vai ter acesso ao arquivo dela, da vida, ela vai saber o que que ela veio aqui fazer, ela vai poder comparar o que ela veio fazer com o que ela fez. Então, já vai ser um momento tão delicado para cada um de nós, porque a gente não fez tudo que tinha para fazer aqui.
Tem os espíritos que se chamam completistas? Tem. Quiçá a gente chegue lá. Nessa existência, talvez já não. Para muitos de nós, pelo menos para mim. Porque eu sei e sinto que algumas coisas eu já não fiz. Mas tudo bem, o que que é possível fazer daqui para frente? Então, deixa aqueles que estão lá, que vão ter que ver o que fizeram, o que não fizeram, decidir por eles mesmos. Que não sejamos nós daqui a mandar mais peso, mas que a gente possa aliviar os seus espíritos, né? Com as nossas vibrações, com a nossa gratidão, com o amor que continua, com o amor que continua a nos conectar, a nos ligar, porque a pessoa só se mudou, ela não deixou de ser da família, ela não deixou de pertencer. E como que eu posso honrar essas pessoas vivendo de uma forma melhor, mais plena? Se são os meus pais, por amor a eles e à vida que eles me deram, eu vou viver de forma mais saudável, mais harmônica. Eu vou me cuidar mais se eu acredito que eles não se cuidaram, que eles poderiam ter vivido mais, que eles poderiam ter feito escolhas diferentes, que eles poderiam ter vivido melhor. Então, faço isso por eles, sem julgamento, porque se eu for para o lugar do julgamento, então eu vou repetir a história deles, ou vou estagnar a minha por medo de repetir a história deles. Mas também não vou fazer aquilo que eu vim aqui fazer. Mas quando eu olho para o outro e olho para as questões que aconteceram com ele, e eu honro isso fazendo algo de melhor por mim, por eles, então, sim, é tão engraçado. Ó, acabou de chegar a notificação aqui no meu celular de uma amiga já falecida. Vê, chegou do Facebook, né? Você tem lembranças com a fulana. Uma amiga muito querida, que provavelmente está recebendo aqui esses eflúvios, né? Essas vibrações de gratidão, ou que está mandando e dizendo agora nessa live. É verdade, Eridan. É tudo isso. Eu estou aqui. Eu só não estou aí, mas eu estou aqui e tudo continua e a gente continua seguindo. Aqueles que partiram, agora eles estão também, né? Se assim eles quiserem, então logo eles se restabeleçam fisicamente, eles podem ir procurar auxiliar no mundo espiritual. E na medida que eles vão auxiliando, eles tanto vão melhorando a trajetória deles, quanto daqueles que ficaram aqui, que eles amam, porque vão ganhando esses benefícios de estar bem e poder amparar o outro, de poder fazer pelo outro. Né? Quem não assistiu o filme Nosso Lar, eu sugiro que assista. Hoje ele já não está mais nos cinemas, mas vale a pena assistir. E lá tem uma senhora, e tem no livro, quem quiser ler, mas é muito mais fácil, muitas vezes, para as pessoas assistirem. Uma senhora que ela sempre queria vir, ver a família, queria saber, mas já tinha ido para o mundo espiritual há anos e lá ela não quer colaborar com nada. Nenhuma área serve para ela. Aqui a gente pode até fazer essas escolhas. E a gente vai pagar um preço. Mas lá no mundo espiritual é maior ainda, porque assim, eu posso não querer colaborar, tudo bem. Mas quais são os meus bônus horas? Que é a moeda do plano espiritual, bônus horas. São as horas que eu fiz virar bônus para mim. Ai, não quer dizer que eu vou agora fazer só por interesse. Não, não é só por interesse. Mas eu vou pensar. Se eu posso ter esses bônus horas com o que eu faço das minhas horas, por mim, pelo outro e por todos, por que não? E aí tem pessoas que não têm bônus horas aqui, volta para lá, eu vou dizer com o banco de bônus horas baixo,
E quando chega lá, nem vai atrás disso. Continua lá na inércia, mas quer ter benefícios, quer que aqueles que ficaram tenham. Não é assim que funciona. Que a gente faça. Eu brincava com a minha sogra, né? E eu dizia para ela, ela era católica, mas ela ficava me ouvindo. Eu dizia, olha, provavelmente a senhora vai desencarnar antes de mim. Ela já regalava um olho assim. Eu digo, é, mulher. A senhora é mais velha, vai seguir o curso natural. É a senhora que vai antes. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando chega lá no mundo espiritual, não vai ficar querendo ficar só deitada, sem fazer nada, não, porque aí a senhora não vai construir sua casa, não vai ter os benefícios de ter a casa, e quando eu for, vai dar ruim, porque não vai ter um espaço para mim, porque ainda eu vou ter que ir para trabalhar, pois a senhora faça isso, viu? E ela só fazia assim. E eu ficar aqui, ó, pensando. Já fez o quê? Minha filha vai fazer 13 anos, a minha sogra faleceu 6 meses antes. Já dá para ter construído um bom patrimônio. Eu espero que ela tenha feito. Para quando a gente for ter também a casa dela, né? Hoje eu já tenho a casa da minha mãe, ela está lá. Eu já sonhei com a casa dela. Na verdade, foi a minha filha que trouxe através de um sonho. E uma casa muito boa, muito grande. Eu acredito que ela tenha essa casa, porque a minha mãe viveu aqui na Terra esse ser que viveu para ajudar o outro. E não estou dizendo que ela é perfeita, não. Tinha muitos desafios, mas o bem que ela fez sempre foi muito maior do que o bem que ela deixou de fazer. E com certeza isso contou para ela lá. E a pessoa que ela era aqui, ela continua sendo lá melhorada, né? Então, provavelmente ela tem muito mais bônus horas porque anda fazendo lá. E essa é uma outra coisa que a gente tem que saber. As pessoas, elas não saem daqui para o mundo espiritual e viram santo, né? Porque às vezes a gente acha que é assim, mas também não é que ninguém sai daqui e não evolui. As pessoas evoluem. A pessoa pode ter sido uma pessoa aqui que não praticou tanto bem assim. Também ela não sai na mesma hora e vai virar esse ser de luz, não. Mas ela vai aprender a despertar a consciência. É o suficiente? Não, mas é um começo. Só basta estar no mundo espiritual? Não. Vai chegar um momento que vai precisar reencarnar. Se é aqui na Terra, se é num outro mundo menos evoluído, vai depender do que foi feito aqui. Hoje a gente conhece que essa Terra está passando por um momento de transição planetária. Ela vai passar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas a gente também sabe que alguns seres humanos não poderão passar junto. Por quê? Porque eles não aproveitaram a oportunidade de evoluir para ser seres melhores. Então, eles vão sair daqui através do desencarne e vão ter que resgatar num outro mundo menos feliz do que esse, menos evoluído do que esse. Por quê? Porque por escolha eles ficaram esses espíritos, não sei nem se é estagnado ou que involuídos, eu vou dizer assim, porque existem várias falas, né, sobre a gente não é involuir. Mas se eu não evoluir em várias gerações, vai passando e eu não evoluo, reencarno e não evoluo, a gente pode subentender que algo está acontecendo aqui em retrocesso também, né? Então, que a gente fale das pessoas, nas pessoas que desencarnaram, que fazem parte da nossa família, mas que agora estão no mundo espiritual, que a gente permita que elas se sintam amadas, vivas, porque elas estão, só não estão mais aqui no plano físico, só nos antecederam para nos receber no momento da gente voltar.
E cada dia tem ido mais pessoas, né? Eu digo, meu Deus, meus familiares, olha, então a família está crescendo lá do outro lado. Mas que bom, porque quando eu encerrar a minha trajetória aqui, tem muita gente especial lá esperando por mim. E aí o que eu não fiz aqui de bom, também tem muita gente lá que vai pedir por mim. Mas eu não vou confiar nisso, não. Eu vou é fazer a minha parte todo dia, né? Todo dia buscar me melhorar. Porque quando a gente reconhece aqueles que partiram, eles deixam de ser ausência e passam a ser presença no outro lugar, no nosso coração, nas nossas vidas. Então, eu quero agora convidar para que a gente faça um exercício pequenininho de visualização e só para deixar registrado hoje, a gente não vai ter às 10h08 os movimentos constelatórios lá no meu Instagram. Eu vou para o velório de uma prima e mas na próxima quinta a gente tem. Então a gente hoje vai fazer agora esse exercício de visualização e a gente inspira e expira, inspirando e expirando, lenta, profunda e suavemente. A gente pode colocar a mão no nosso coração e sentir quem é essa pessoa que está aqui no nosso coração, mas que talvez eu não tenha me despedido dela, feito falas que eu gostaria, ouvido o que eu gostaria. E eu posso simplesmente permitir que o meu coração traga à minha memória essa pessoa, que eu olhe para ela agora e diga para ela: gratidão, gratidão por tudo que foi. Eu sinto muito. E aí talvez cada um possa dizer do que sente muito. E talvez venha a nossa tela, os nossos pais, os nossos avós. E a gente pode dizer: eu honro a vida que chegou de vocês até mim. Sou grata e farei algo de bom, belo e sagrado com isso. Agora eu sei que vocês só partiram fisicamente, mas que espiritualmente nós ainda estamos juntos, estamos conectados. A vida segue o seu curso. Eu sigo aqui e vocês seguem daí. A vida na Terra é tão breve, os encontros também, mas o amor que nos une, ele é verdadeiro e não conhece a separação. Estamos unidos pelos laços do espírito, do amor, da história. Os laços de sangue podem até ter terminado, mas os laços espirituais, os laços sistêmicos, eles continuam. E talvez alguns nós não tenhamos tido laços físicos, mas já foram laços espirituais que nos reconectaram e que no tempo certo nos reconectarão novamente. Eu sou grata a cada um de vocês. Recebo as luzes, as vibrações do amor de vocês na minha vida, mas também envio amor, luz e gratidão. Gratidão do meu coração.
Inspira, expira. E hoje eu senti de trazer um livrinho de Chico, que é o Evangelho de Chico Xavier. E eu vou ler. Ele já está até marcadinho aqui, mas eu estou abrindo agora, mas em algum momento ele ficou marcado. Aqui está escrito assim, na mensagem 241. Precisamos aguentar até o fim. Reticências. Não podemos fugir aos nossos compromissos. O recomeço é uma bênção, mas é sempre muito penoso recomeçar. Quem abandona a família não encontra a felicidade. Mesmo com muitas brigas, sigamos à frente. O perdão está aí para todos nós. Sejamos fiéis para que mais tarde possamos dizer: eu não pude amar você como deveria, mas continuei na sua companhia. Me preocupei com você. Então, que a gente visualize os nossos entes queridos, aqueles que ficaram, aqueles que partiram, aqueles que ainda estão aqui conosco e que talvez, de algum modo, nós ainda não consigamos os amar como gostaríamos, como deveríamos, mas que estejamos abertos para que esse amor seja transformado, para que as mágoas sejam dissipadas, para que as consciências sejam despertas, para que a gente possa, no momento oportuno, estar somente ligados através dos laços do amor incondicional, dos laços espirituais, e não mais através das discórdias. Assim sendo, nós agradecemos aos guias e mentores, amparadores espirituais, por sua presença em nossa vida, por derramar essas bênçãos e esses fluidos em nossas águas internas, para que possamos nos envolver nesses eflúvios de bênçãos, de paz, de amor, de compaixão, para que por onde passarmos, para quem olharmos, para quem falarmos, para quem tocarmos, ou tocarmos através do nosso coração, essas bênçãos, essas luzes, esses fluidos de amor e de paz possam alcançar a cada uma dessas pessoas e que só bênçãos, amor, paz também nos alcance. Que assim seja. Gratidão, gratidão pela escuta amorosa, gratidão pela presença. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, na página do Jesus de Nazaré, às 10h08, no meu Instagram, eridanmourão.terapeuta. Eu vejo vocês. E coloca hoje, esse vídeo vai para o YouTube. Daqui a pouco. Gratidão. Até lá. Até lá.